Ó, fica comigo até o final, que eu tenho um presente que vai te surpreender. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar pelo simples fato de não saber se automaquiar? Ou até quantas vezes você se automaquiou, mas ao mesmo tempo se frustrou? Isso fez até com que a tua autoestima fosse lá para baixo. Meu nome é Janaína Maiane, tenho 29 anos e sou maquiadora profissional há quase 10 anos. E me sinto uma profissional realizada. Tão realizada ao ponto de querer compartilhar, ao ponto de querer contribuir com tudo que aprendi até hoje. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de usar lápis, preto embaixo dos olhos. Mas meus olhos, eles são pequenos. Tão grandes agora porque eu tô maquiada. E o que é que eu fazia? Eu colocava o lápis preto bem dentro da linha d'água, só dentro da linha d'água. Isso fazia com que o meu olho ele diminuísse mais. Eu paguei cada mico por causa disso, principalmente quando eu tirava foto. Outro problema que eu tive muito com relação à maquiagem era na hora do batom. Sempre quando eu tirava uma foto, eu ia para algum lugar que eu dava uma olhadinha no espelho, meu batom tava torto. E não sei se já aconteceu com você, mas tu já perdeu dinheiro comprando maquiagem? Porque isso foi o que mais aconteceu comigo no início. Enfim, eu não sabia qual maquiagem correta comprar, o tom ideal da minha pele, de uma base, de um pó. E comprava aquilo ali mesmo sem saber. Resumindo a história, perdi bastante dinheiro por causa disso. Infelizmente, naquela época, eu não tinha a indicação correta de um profissional. Se fosse assim, isso não teria acontecido. Bom, vamos parar de enrolação e ir logo para o que interessa. Eu preparei agora dicas de automaquiagem para vocês. Inclusive essa maquiagem aqui, ó, como eu tô linda. Vamos lá? Mas ó, preste atenção. Fica comigo até o final, que eu tenho um presente que vai te surpreender. Então, vamos começar limpando a pele. Vou usar esse produtinho de limpeza da Ana Paula Marçal, que ele é 9 em 1. Então, ele limpa a pele, já tonifica, purifica, enfim. Abaixo do olho, também na pálpebra móvel, em toda a região do rosto. Sempre gosto de colocar aqui também, ó, no pescoço, já que a gente vai usar base nessa região. Depois, gente, eu vou usar esse sérum. Na realidade, é um sérum que ele já faz a parte de hidratação da pele. Porém, o que eu gostei desse sérum da Colors é que ele ajuda a proteger e fortalecer as fibras de colágeno da pele. Então, vamos usar, ó, principalmente embaixo do olho e aqui no centro. Minha pele, ela é uma pele mista oleosa, ou seja, essa região central, ela é oleosa. Porém, na região das laterais, minha pele ela é seca. Por que eu tô explicando isso para vocês? Porque eu evito aplicar qualquer produto que seja com a mão. Quando a gente aplica produto com a mão, principalmente em pele oleosa, a gente cria meio que um atrito, sabe, ó, e esquenta. Isso não é bom para pessoas que têm a pele mista oleosa, como é o meu caso, né? Ó, espalhei o sérum, já vai me ajudar também a dar aquela hidratada. E para finalizar, antes de qualquer coisa, eu venho com o hidratante. Esse hidratante que eu vou usar é esse, ó, o creme nutritivo da Nivea. Ele hidrata por 24 horas, porém ele prepara a pele literalmente para maquiagem. Existe outro que é o de um potinho branco, que é o Soft, que você também pode estar usando ele se você não tiver esse daqui. Então, ó, eu venho aplicando principalmente nessa região aqui. Por quê? O que é que acontece? Quando nós não aplicamos o hidratante na pele, a probabilidade de rachar é enorme. E não só isso. Se você limpa a pele e você não repõe a umidade natural dela, no caso com o hidratante, tua pele ela vai fazer o quê? Ela vai produzir mais óleo. Então, não deixa de passar o hidratante. Às vezes o problema é que a gente passa hidratante errado, então daí a importância de você usar, ou no caso, né, utilizar o hidratante correto para tua pele.
Nossa, eu já errei muito nisso no passado. Colocava produtos adstringentes para tampar meus poros, sabe? E o resultado disso era o quê? Minha pele ficava mais oleosa com o tempo. E eu não entendia por quê. Porque eu obstruía os poros, deixava os poros bem fechadinhos e também não hidratava. Craquelava, enfim, essas coisas assim. Por isso que agora eu sempre procuro deixar a pele bem hidratada. Enquanto o hidratante ele tá penetrando nas camadas da minha pele, eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma base. A base que eu tô usando atualmente para vocês é uma base que vem se adaptando muito bem à minha pele, principalmente por minha pele ser mista. Com o tempo, essa região central ia aparecendo muita oleosidade. E essa base aqui, que é a base da Eudora, a Skin Perfection, ela controlou essa oleosidade, facilitando com que minha pele ela passasse mais tempo sequinha, porém não esturricada, sabe? A cor que eu vou usar é a Bege Claro 3 e eu vou colocar aqui para aplicar no meu rosto. Vou usar somente esse tom de base. Para a aplicação da base, vou vir com um pincelzinho da Dai Makeup, esse é o F18, e ó, ele é kabuki. Resumindo, o que é que ele vai fazer? Ele vai vir depositando, ó, não vim para essas outras regiões, tá? Primeiro eu venho depositando. Cuidado para também não fazer muito leve, que daí não vai penetrar na pele. Então, depois que eu deposito, eu venho com o pincel sem produto, só com o que estava do restinho de produto, e venho polindo a pele. Por isso que eu gosto desse pincel. Agora, trazendo para o pescoço. O pescoço da gente, tendencialmente, é dele ser mais claro. Então, sempre desce para a região do pescoço essa base. Outra coisa que eu gosto de fazer também, e vai essa dica para vocês, é ó, só o restinho do que ficou no pincel, praticamente nada, jogar para cima da orelha. Para quando eu for tirar uma foto, caso eu esteja com calor ou a minha orelha ela fique um pouquinho vermelhada, quando eu faça isso aqui, dê um contraste, sabe? Um subtom. E daí não fica parecendo, né, como se eu tivesse extremamente muito maquiada ou a orelha bem avermelhada. Vou fazendo agora do outro lado. Então, percebam, eu não vim aqui, apliquei aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu gosto de aplicar por partes, principalmente porque essa é uma base mate. Então, se eu aplico ali ela no meu rosto, e deixo ela por muito tempo, pode ocasionar dela secar, né? Bem mais rápido do que se fosse uma base hidratada. Cantinho do nariz. E agora vou descer novamente. Venho pra testa, só que na testa eu nunca começo da raiz do cabelo, eu sempre começo do centro. Porque na raiz eu venho trazendo o restinho que tá no pincel. Pra não sujar muito o cabelo, sabe? E depois pras laterais. Eu vou vir com uma esponjinha agora úmida da Ruby Kisses, só para tirar qualquer excesso e marcaçãozinha que ficou no pincel. Agora, vou usar um corretivo, esse daqui é o da Natura Aquarela, o Claro 20, para fazer uma cobertura dessa região das minhas olheiras. Então, assim, diariamente eu faço isso. Aplico bem, ó, aqui é a região onde estava baixo no meu olho. Então, eu não só posso aplicar aqui nessa região. Eu venho e eu desço, ó. Tanto iluminando aqui como nessa região. Pra meio que ele sumir, sabe? Essa profundidade.
Agora, eu venho aqui no centro do nariz, subindo. Assim, tem gente que gosta de colocar muito aqui na testa, né? Como minha testa, ela é bem grande, eu não gosto muito, então eu só coloco mesmo nessa regiãozinha, só pra dar uma leve iluminação. Agora, aqui no arco e no centro do queixo. Vou usar a mesma esponjinha mesmo que eu tava usando. Não precisa ser outra diferente. Com essa tu já consegue. E daí eu venho dando batidinhas pra unir esse corretivo junto com a base. Sempre dando batidinhas. Ó. Sempre. Caso você arraste, vai tanto fazer com que a base, que a que estava por baixo, saia também como o próprio corretivo. Então, sempre, mesmo que você observe que ficou alguma marquinha, você insiste dando batidinhas ali, ó, aonde ficou aquela marquinha. Até careta a gente tem que fazer, pra poder, ó, perceber que tá tudo, que não tem nenhum vestígio extra de produto, né? Agora, vou jogar esse pó translúcido, esse aqui é o da Playboy, é um pó bem baratinho, você encontra em qualquer loja mesmo de cosmético. E vou aplicar esse pó aqui, ó. Primeiro, eu meio que tiro a marcação, não vou olhar nem tanto pra câmera agora, tá? Pra vocês verem. E daí eu não baixo mais meu olho, eu continuo na mesma posição, porque se eu baixar meu olho, a marca que vai ficar aqui, ó, vai permanecer na maquiagem. Então, eu vou vir aqui com o pozinho na ponta da esponja, ó, e venho selando. O que é importante eu entender? Que toda essa região aqui, inclusive a lateral do nariz, eu sempre vou selar. Porque o nariz, eu vou explicar pra vocês, é uma das áreas que só basta a gente respirar, ela já sai a maquiagem. Então, ó, eu vou aplicar o pozinho translúcido também pela região todinha do meu nariz. E agora, no meu bolso. Outra questão, corta. Outro quesito importante é quando você vai selar a testa. No caso, a minha testa, eu tenho meio que umas linhas de expressão assim. Se você também tem, o que é que você faz? Como eu olhei pra cima, essas linhas foram e voltaram. E daí criaram uma marcação na testa. Então, eu apliquei a esponjinha, tirei o excesso dessa marcação e agora sim eu venho selando. Por quê? Lembrem-se. Se eu selar qualquer coisa na minha pele que tem alguma marcação, qualquer coisinha, consecutivamente, essa marcação ela vai permanecer na pele. Depois você não vai conseguir tirar. Pronto. Nessas bordas aqui, ó, nós não vamos aplicar nada. Vou explicar a vocês o motivo também. Vou aplicar agora no queixo e um pouquinho só nas laterais. Agora, para dar uma escurecida, eu vou vir com o meu pó. Esse pó aqui é da linha da Bruna Tavares. É bom, o bom desse pó é que você pode, ó, ele tá assim, eu posso usar ele normalmente, ou se não, eu posso tirar, se eu quiser. Então, se você não sabia disso, tô sabendo agora. Vou vir com esse pó, a cor dele é 50, ele é em torno de 2 tons mais escuro que minha pele. E por conta disso, eu vou vir com ele, ó, dando uma selada nessa região aqui, pegando sempre aqui, ó, da pontinha da minha orelha, para poder preparar a minha pele, essa região aqui para o contorno. O que é importante é você sempre vir selando, dando batidinhas. Porque se tu vem arrastando, como ainda tá o quê? Molhado, né, da base, a probabilidade
de você tirar essa base é grande, então evita arrachar. Sempre pegando o produto e depositando. Daí a gente já acabou criando um fundo para as bordas de onde a gente vai aplicar o contorno. Só nessa região e nessa região. Agora eu vou vir com a cor 10 da Bruna, ou seja, o tom, no caso, da minha pele. E eu vou vir com esse pincelzinho, ele é bem fininho, só pra tirar o excesso do pó, ó, e anexar um pouquinho. Então, aqui eu já consigo arrastar, porque o próprio pó translúcido, ele já selou a minha pele, ó. Aqui, bem abaixo dos meus cílios, pego sempre um pouquinho na pontinha, ó, devagarzinho, para não entrar produto dentro do teu olho. E detalhe, sem pôr força. Tem pessoas que pegam um produto e colocam muita força em qualquer região. Isso vai fazer com que você vá furando sua pele, abrindo buracos na sua pele, então evita. Aqui eu tô com minha mão bem leve mesmo, para poder tirar o excesso do pó translúcido. Nessa região aqui, ó, eu não passei nenhum corretivo, eu já vim com o próprio pó, que ele é um tonzinho clarinho, para poder fazer com que essa parte realmente ela fique bem mais escura que essa. Então, assim, no meu dia a dia eu não faço aquele contorno aqui embaixo com corretivo, não. Eu prefiro passar somente pó. Então, para contorno em pó, no caso, contorno escuro, né, que a gente ainda não fez, a gente só selou, eu não vou usar um pó de contorno, eu vou usar um pó compacto mesmo. E o pó compacto que eu vou usar é esse aqui da Vult. Ele é um pó na cor 06. Como ele é um tom escuro, eu já vou poder, ó, pegar com um pincelzinho, no caso esse é o pincel F12 da Dye Makeup, e daí, ó, bem naquela mesma região, eu venho com a mão leve, aplicando esse pó. Então, caso você não tenha na sua casa um pó de contorno, então você pode usar um pó bem mais escuro que a sua pele para poder também ser o seu contorno. E esse aqui ele é bem baratinho. Então, a dica é, nunca vem daqui pra cá, sempre vem de cá pra cá. Então, ó, sempre próximo à região da orelha e daí jogando próximo à boca. Então, essa região ela vai ficar um pouquinho mais escura, ao passo que aqui vem esfumando e deixando bem mais leve, bem mais claro. Isso aqui eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais escuro, por quê? Porque a minha pele ela vai absorver esse produto. Se eu coloco pouco produto, automaticamente acontece o quê? Quando a pele ela absorver tudo, vai ficar como se eu não tivesse contorno. Ó, lateral do nariz, já fiz até o outro lado, ó. Vem, pega só nessa parte da lateral do teu nariz mesmo. Com a pontinha do pincel. Então, pega o produto, tira o excesso e vem com a pontinha do pincel, subindo um pouquinho aqui, ó, pra deixar um pouquinho mais fino. E alongando aqui, isso aí vai conseguir deixar teu nariz mais fininho mesmo. Aqui eu venho dando leves esfumadas, não desce para essa região aqui. E finalizo aqui na pontinha do nariz. Ó, Bruma, da Ana Paula Massal. É uma das que eu mais gosto. E daí,
Eu umedeço realmente, literalmente, meu rosto com ele. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que todo esse aspecto de pó da pele vá embora e minha maquiagem ela fique fixada. Porém, eu vou até parar um pouquinho de falar com vocês para que não fique nada marcado na minha pele. E aí você espera isso secar, ou senão você usa um ventiladorzinho. Então, vou usar esse, ele fala que é um pó bronzeador. Eu vou usar ele como iluminador, ele é da Ruby Rose, o HB 7213. Acho que é assim que tá aqui, ó. Pincelzinho de iluminar, esse daqui é o F21 da Dye Makeup. E um pouquinho aqui, ó, acima do meu contorno, eu venho aplicando. Então olha só, preste atenção. Aqui é o meu contorno, aqui acima a minha iluminação. A quantidade de iluminador vai depender de gosto, né? Tem pessoas que gostam de muito iluminador, outras pessoas não gostam. E aí a gente respeita os gostos. Ó, só nesse cantinho. E agora eu vou pegar mais um pouquinho e vou aplicar aqui, ó. Sempre pego o produto, ó. E depois eu vou esfumando. Então, ó, deposita e esfuma. Eu gosto de pele bem iluminada, coloco bastante produto, inclusive, porque depois isso aqui ele vai ficando mais e bem mais suave. Agora, só com o que tá no pincel, eu venho esfumando. E tu vai esfumando e esfumando. E o pincelzinho, o F12 que eu usei pro contorno, eu volto só pra neutralizar e meio que ajudar a unir os dois tons, tanto do contorno com o iluminador. O que a gente tem que entender? É que esse contorno, ele não pode ficar dividido entre iluminador e contorno. Eles têm que ficar tudo misturadinho. Todos dois sempre muito misturados, ó. Vou colocar só um pouquinho aqui. Ponta do nariz, um pouquinho aqui no queixo. Se essa região do teu queixo tiver uma quantidade de espinhas ou poros bem dilatados, bem abertos, tu evita colocar. Ó, o blush que eu vou usar é o da Tracta, é um blush bem fininho. E eu dou preferência sempre a esses blushes que são mas bem naturais. Esse é o tom Marsala. Eu achei ele bem neutro mesmo. E ó, bem aqui, ó, no sorrisinho, eu venho aplicando um pouquinho desse blush. Só pra deixar a pele mais coradinha. O pincel que eu tô usando é o F17 da Dye Makeup. Ele é bem levezinho, ele é bem molinho mesmo, justamente pra não deixar a tua pele ou o teu rosto como se tivesse levado uma chinelada na cara. Agora eu venho só esfumando, ó, pra não deixar nada marcado. Ó, vou usar esse quarteto de sombras da Tracta como o produto pra sobrancelha. O marronzinho deles, e daí vou aplicar aqui, ó, no ponto alto, do meio pro ponto alto. Evita fazer aqueles quadrados que tem muita gente que faz, que aquilo ali deixa essa região da tua sobrancelha bem grossa, bem densa. Então, ó, eu vou vir com um pincelzinho bem reto, rente ao pelo, e agora eu vou descer. Sempre esfumando, sempre procurando esfumar. Vou dar também uma dica super legal para vocês com relação à sobrancelha. Quando a gente faz a sobrancelha, por mais que a sombra ela seja escura, aliás, desculpa, por mais que a sombra ela seja clara, acontece da sobrancelha, quando tem muito pelo, ficar extremamente pigmentada, como é o meu caso. Eu já tenho um pelo muito escuro, ó. Aqui eu venho com um pincelzinho bem reto e esfumo da raiz, quase sem produto, pincel, ó. E venho esfumando. Daí, como o meu cabelo tem mechas e eu sou um pouquinho mais branquinha,
O que é que acontece? Eu não posso deixar a impressão de que minha sobrancelha tá bem escura, que é o que tá passando aí, que tá bem escura. Então, eu vou vir com esse rímel de sobrancelhas na cor taupe da Ana Paula Marçal e vou suavizar essa minha sobrancelha. Logo no início, quando você vai aplicando ela, sempre jogando, ó, o pelinho pra cima. Então, quando você vai aplicando esse gelzinho, tendencialmente você vai achando um pouquinho estranho. Mas quando ele seca, garanto pra vocês, fica maravilhoso o acabamento que ele deixa. Ó, que diferença, e é porque nem secou ainda. Vamos para o outro lado. Se na tua cidade não vende essas máscaras de cílios da Ana Paula Marçal, no site tem, tá? Tanto no site dela, como essas lojinhas online. Então, tu pode encontrar lá. Existem outras marcas também que tem. Agora, essa cor para loiras foi uma das que eu mais me adaptei, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Vou aplicar o corretivo na pálpebra móvel. Gente, o mesmo corretivo. E isso aqui é para facilitar a nossa vida. Então, ó, eu vou aplicar esse corretivo, só que ele vai me auxiliar também a alinhar qualquer coisa que precisar alinhar na minha sobrancelha. Então, eu vou vir aqui, eu vou até tentar fazer com que isso aqui dê certo, porque eu sou míope e o espelho tá bem longe de mim. Mas, ó, vocês estão vendo? Eu venho trazendo o excesso de produto pra cá e venho alinhando a minha sobrancelha. Esponja. E daí, essa esponjinha pequenininha, eu acho até melhor elas pro olho. Venho aqui, ó, dando batidinhas. Cuidado com isso aqui, por isso que eu sempre coloco no centro, porque, ó, o excesso do que tava no centro vai vir pra cá. E aqui não vai ficar acumulado, cheio de produto. Senão, quando tu for esfumar esse aqui, meu Deus, vai trazer todo o excesso pra cima do nariz. Então, ó, tem bem muito cuidado sem arrastar, só dando batidinhas. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, sempre tentando, ó, alinhar para que a sobrancelha ela fique igualzinha. Sobrancelha, gente, é complicado às vezes, porque todo mundo sabe, né? Esse lado do rosto nunca é igual a esse outro. Nossa mania de tirar foto de lado, a gente já sabe qual é o motivo, né? Que a gente tem sempre um lado que gosta mais. Mas tenta deixar a sobrancelha sempre, ó, vai fazer esse lado, olha pro outro, tenta deixar o mais parecido possível, tanto o arco de cima como também essa parte de baixo. Mãozinha leve, ó, fiz o contorno. Só o restinho eu trouxe pra cá e vou logo esfumar isso antes que esse corretivo seque. Vamos começar o nosso olho agora. Eita, peguei no microfone. Vamos começar o nosso olho agora. Ó, essa paletinha da Bruna Tavares, que é uma paleta, nossa, super viável para você estar comprando, principalmente também para automaquiagem, maquiagem profissional. Ela é bem versátil, as cores. E eu vou vir com esse primeiro tom, o nome dele é o tom Sorte. Pincelzinho 120, que é um pincelzinho lápis da Makeup. E eu vou vir, ó, com a sombra, ela parece ser branca, mas não é, engana, tá, gente? É como se fosse um douradinho. E eu vou aplicar bem aqui, ó, no arco da minha sobrancelha. Isso aqui é uma mão na roda para quem tá começando a fazer esfumados. Quando você ilumina essa parte da tua sobrancelha, ó, e vem arrastando, trazendo só o restinho para a parte de baixo, isso vai ajudar muito na hora que a gente for fazer o esfumado no côncavo. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, ó, só no ponto alto do arco. E vou fazer do outro lado.
Não era pra vir pra cá, mas tudo bem. A gente vai conseguir esfumar isso aqui. Minha gente. Júnior! Minha gente. Pra tu colocar isso no vídeo, o povo vai rir pouco. Júnior! Ô Petrus, tem uma hora quando eu coloquei, depois tu vê, vice, quando tá secando o fix. Aí eu tô fazendo assim e vou fazendo umas caretas pra câmera. Tu coloca, vice? É. Vou parar e vou voltar. 20% de bateria. Bora? Já tá aí? Posso fazer? Ou tá pausado? Tá gravando. Então, para que a gente possa fazer esse côncavo, vou dar uma dica bem legal para vocês. Vocês não vão precisar nem de sombra. Sim, nós vamos usar o mesmo pó de contorno, que é o pó compacto 06 Javult, com um pincelzinho de côncavo. Gente, esse é um dos meus prediletos, que é o 136 da Dye Makeup. E vou usar, ó, ele como minha sombra marrom. Bem fácil, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um côncavo no meu olho, porque a intenção é fazer um olho glam. Não vai ter glitter, mas vocês vão ver como é que eu vou fazer, ó. Eu começo aqui dentro da minha pálpebra, sempre dando batidinhas e venho elevando pro côncavo. O côncavo, se vocês não sabem, não é a dobrinha do olho, tá? É o ossinho. Então, tudo que eu vou depositando, eu venho depositando, porém dentro do côncavo. Tudo que eu for esfumar, então vai ser acima do côncavo. Ó, venho agora para a parte do meio, sempre colocando produto na pontinha do pincel. Venho fazendo um vai e vem. A mão tá bem leve, leve mesmo. E vou jogando um pouquinho aqui para dentro do meu olho. Se tu tens o olho fundo, essa parte do teu côncavo é fundo, tu evita arrastar esse cantinho do marrom para dentro. Isso aqui mal vai dar pra gente ver, gente. Isso aqui é o fundo de uma maquiagem glam que nós estamos construindo. Agora, sem muito produto no pincel, só praticamente o excesso, eu venho dando batidinhas, misturando esse iluminador com o meu esfumado. Dou umas batidinhas meio que na horizontal aqui, fazendo um esfumadinho também, e venho vindo, fazendo um vai e um vem. Ai, meu Deus, como é ruim a pessoa ser cega! Cega! O que é o que eu sou? Sou uma cega, não dá nem pra ver nada aqui, ó, de perto. Ô, Petrus, tem como colocar nesse espelho mais perto? As meninas não vão brigar, eu tenho certeza disso. Venho depositando um pouquinho dentro do côncavo. E esfumando. Então, sempre quando eu coloco o pincelzinho para fora, ou seja, para o canto externo, eu vou esfumando sem muito produto. Quando eu quero depositar, eu coloco produto. E assim sucessivamente. Vamos revisar do outro lado? Então, vou esticar bem minha pálpebra. Tava vendo se tinha alguma marquinha que ia atrapalhar depois. Se tiver alguma marquinha, volta com a esponjinha, tira o excesso da marquinha e daí tu vai aplicar. Então, ó, pincelzinho sempre na vertical até o final do cílio. E a gente vai vir, ó, entrando com esse produto aqui, ó, pro meio. Inicialmente depositando com a ponta do pincel. E daí eu venho entrando pro ponto alto. Onde é o ponto alto do meu olho? É aqui, ó, bem aonde passa o meio, ó, da minha íris. Esse aqui que é o ponto alto. Então, aqui é onde eu posso deixar mais elevado o meu esfumado.
Então, eu nunca deixo elevar do meu esfumado para cá. Eu posso deixar ele aqui. Então, é como se aqui fosse o ponto alto e eu viesse descendo com o esfumado para as bordas, tanto do canto externo como do canto interno. Isso, gente, é prática, tá? Quanto mais você faz, quanto mais você vai pegando até a manha do teu próprio pincel, você vai conseguindo fazer esse esfumado. Em cima de onde tá marcado, eu venho agora com o pincel dando batidinhas bem leve, ó, para que aquela marcação ela suma, e daí eu venho dispersando o esfumado. Quando a gente vai dispersando o esfumado, às vezes é necessário e requer que a gente venha aplicando mais produto e depois volta esfumando. Agora eu vou vir com a mesma sombra clarinha da paleta da Bruna Tavares e eu vou, ó, aplicar essa sombra primeiramente dando batidinhas aqui dentro da minha pálpebra móvel. Isso aqui eu gosto de fazer do mesmo jeito que eu fizer de um lado, daí eu venho com o pincel e faço do outro lado. É a mesma coisa, para daí tentar deixar os olhos o mais parecido possível. Então eu venho depositando aqui dentro, ó, então vocês estão vendo que até o momento eu não esfumei nem nada. Só dentro do côncavo, aliás, desculpa, dentro da pálpebra móvel, ó, eu venho aplicando. Agora eu vou trazendo um pouquinho pra cá. Tô tendo cuidado para não subir, porque eu só quero subir o esfumado. Não quero subir o depósito da sombra, ó. Só nessa regiãozinha aí, deixa marcadinho assim mesmo. Depois a gente vai vir esfumando. Pronto. A intenção é essa mesmo, é criar o fundo do marrom e o dourado ficar todo disperso dentro do nosso olho. Eu vou vir agora com o pincel, ó, esse pincel, gente, ele tá vazio, literalmente sem produto, e você vai vir com a pontinha dele esfumando para que ele fique, ó, ao redor, bem leve, e como se esse dourado ele tivesse se misturado com o marrom. A mesma coisa agora eu vou fazer do outro lado. Tiro todo o excesso do pincel e, ó, aonde tá marcado desse douradinho, obrigada, eu venho dando batidinhas dentro do marrom, só dentro do marrom. Não deixe esse dourado ele subir e daí tomar conta desse marronzinho que você já teve todo aquele trabalho para esfumar. Agora, para me ajudar a fechar esse côncavo com chave de ouro, eu vou vir com um pincelzinho de côncavo, o 136 da Dai, só dando um retoque, ó, como se eu estivesse esfumando só dentro. A borda eu não mexo mais, só aqui para tirar qualquer marcaçãozinha que tenha ficado do iluminador. Ai, como ficou lindo esse esfumado! Que bonito, gente, esfumado. Ó, vocês estão vendo? Só que daí não acabou, né, ainda. O que vocês podem fazer? Vocês podem pôr um pigmento aí dentro do olho, coisa desse tipo assim. Só que eu não vou colocar um pigmento. Eu vou ensinar vocês o que é que a gente vai fazer. Bom, primeiro eu vou pegar aquele pincelzinho 130 e dar, ó, uma descidinha aqui nesse cantinho interno, para abrir mais um pouquinho o meu olho. Se os seus olhos eles forem muito separados, não faz isso, tá? Daí, eu vou vir com esse iluminador, só que ele é um iluminador solto. Tem um monte de marcas que tem esses tipos de iluminador. Esse aqui é da Florenza, ele é bem soltinho assim mesmo, bem iluminado. Ele é de rosto facial, só que daí eu quero usar ele no olho e a gente vai usar ele no olho. Ó, eu vou elevar a minha pálpebra e vou depositar ele aqui, em cima dessa sombra. Como ela é um pouquinho meio que cremosa, ela já vai meio que grudando, sabe, na sombra. E vai ficando esse brilhinho lindo, ó.
Então é como eu falei pra vocês no início, essa maquiagem, vocês vão conseguir estar trabalhando com ela em qualquer ocasião, com qualquer tipo de roupa que vocês forem. Então pode estar fazendo essa maquiagem que, sem dúvida, você não vai errar. O que você poderia fazer é o quê? Tá trocando os tons do marrom, como é um tom mais vocês podem estar usando um tom mais quente, de repente, ou trocar o dourado por um prata, um rosé. As adaptações vocês vão fazendo em casa. Mas é basicamente isso, ó. Eu venho dando batidinhas ao redor do marrom. E fica assim, essa maquiagem bem iluminada. Olha que coisa linda. Pra fixar mais ainda isso, ó, tiro só um pouquinho o excesso. E lembra do fix? Então, eu vou fechar o olho, vou colocar o fix. E daí ele vai fixar mais ainda. Pronto, sim, bora agora para a parte. Vamos para a parte inferior dos olhos. Não vou usar lápis preto, vou usar lápis marrom. Tô amando usar lápis marrom. Só que isso aqui não quer sair. Gente, o que é isso? Sério, Paty, não vou conseguir não abrir esse lápis. Consegui. Pronto, vamos lá. Para uma palhaçada, eu vou vir com um lápis. Esse daqui é um lápis delineador para olhos e lábios no tom café da Colos. E eu vou vir, ó, bem aqui na raiz do meu olho. Bem na raizinha mesmo, ó. Esfumando esse marrom. Gente, eu amo esse acabamento do marronzinho embaixo do olho. Eu acho ele muito fino. E vou colocar também dentro da linha d'água. Se teu olho for pequeno, tu evita, tá? Tu não põe aí dentro da linha d'água. Venho com um pincelzinho de precisão. Esse aqui é da Macrylan. É o W907. Só para dar uma leve esfumadinha, ó, sem colocar força. Tira o pincel da pele e vai esfumando para ele ir suavizando. Deixa isso aí bem suave mesmo, sabe? Fazer a mesma coisa do outro lado. Caso você queira essa parte bem escura, você pode utilizar. Fica aí à vontade. Como eu quero que fique bem fina essa maquiagem, né? Então, vou selar essa partezinha de baixo com esse pincelzinho de sombras, com o mesmo marronzinho que eu usei aqui, ó, o mesmo pó compacto, marrom, e venho esfumando, ó. Então, olha, gente, que dica incrível, você pode usar um pó compacto de diversas formas. Não é legal, né? E ele vai ficando assim, ó, bem uniforme, não vai ficar nada pesado. Cantinho. Ah, sabe o que eu esqueci? Esqueci de colocar o brilhinho aqui no canto interno. Vamos colocar o brilhinho aí no canto interno. Iluminador do cantinho interno. Subindo só pra criar assim, ó, o degradê, tá vendo? Então, joga aqui dentro e vai subindo. É como eu falei, gente, eu não coloquei nenhuma cola nem nada, porque essa sombra, ela é meio como se fosse um pouquinho cremosa, sabe? Então, daí esse brilhinho, como ele é muito fino, porque ele, na realidade ele é um iluminador facial, então ele já vai colar diretamente. Tracta delineador de olhos. Gente, o foco não vai ser, na realidade, eu só tô fazendo esse delineado, que é pra criar meio que como se fosse um fundo pros cílios que a gente vai pôr. Então, eu vou colocar só uma raizinha bem fininha mesmo. Venho agora aqui do centro, ó, estico um pouquinho minha pálpebra. Sério, isso aqui tem problema, isso aqui era pó translúcido. Ó. Coloquei no cantinho interno e venho puxando. Como eu falei pra vocês, isso aqui mal vai dar pra aparecer. Ó, vou parar aqui. Por quê? Vai ser o fim dos meus cílios. Fazer agora a mesma coisa do outro lado. Máscara de cílios da Bruna Tavares, Ondor Que máscara de cílios é essa? Ó, bem da raiz do cílio.
venho fazendo zigue-zague até a ponta para dar uma preenchida mesmo, porque eu tenho um pouco cílio. E eu vou falar pra vocês, viu? O segredo dessa maquiagem é o cílio postiço. Principalmente pra mim, né, que não tenho cílios. Agora eu vou aplicar os cílios. Quais os cílios que eu vou usar? Sim, serão 2 cílios que eu vou usar. Eu vou fazer um sanduíche de cílios. O que é isso, gente? É bem simples. Eu vou pegar esses cílios que é da Kiss New York, ó, que são cílios maravilhosos. A base deles é bem fininha, então isso dá naturalidade. E eu vou pegar o cílio All Natural 02 e o All Natural 03. O 03, como ele é maior, vai ficar por baixo e eu vou colocar o 02 em cima dele. Ó, então, para fazer esse sanduíche de cílios, ó, já fiz desse lado. Peguei o cílio menor e agora eu vou encaixar, não precisa nem você pôr cola, com a mesma colinha do cílio já é o suficiente. Vou vir, ó, jogando bem na raiz aqui do cílio e agora dando umas pressionadas. Ó, e ele vai juntando. Agora, eu vou juntar o iniciozinho dele para ficar raiz com raiz. E isso aqui é o que a gente chama de sanduíche de cílios. Se você quer que fique bem natural, você não põe, né? Você usa só um. Mas esse daqui, ele vai ficar mais preenchidozinho. Pronto. Eu vou usar a mesma cola, essa Super Strong da Kiss. E eu venho, ó, bem na raizinha, bem na raiz mesmo, adicionando a cola. Então, qual é o segredo? Se vocês observarem, eu tô colocando mais cola aonde? Na ponta dos cílios. O bom mesmo é você pegar aqui, ó, bem no centro do cílio, assim você vai ter um apoio maior, e daí colocar a cola. Só que quando eu coloco essa cola, eu não posso aplicar ela diretamente no olho. Por quê? Porque ela tá mole, ela tá muito molhada. Então, a gente vai esperar um tempinho, não ela secar. Mas é como se ela criasse uma liguinha e daí é que a gente vai colocar no olho. Então, ó, pra colar cílio na gente mesmo é bem complicado. Então, daí eu vou, ó, inclinar o meu olho e vou colocar, tentar colocar bem na raiz do cílio, ó. Isso aqui a gente tenta colocar mesmo. É chato. Encaixa. Como se estivesse pegando um pouquinho no delineado e um pouquinho no cílio postiço, ou no seu próprio cílio. Aí ele fica meio assim, ó, como se fosse um pouquinho aqui entreaberto. Daí eu vou vir com o cílio, aliás, com a pinça, ó. Como se eu juntasse o meu cílio com o cílio postiço. E daí tem que ter paciência, porque eu acho que a cola, ela ainda não deu o tempinho certo. Quando ela dá o tempinho certo, ela já cola automaticamente. E daí deixa ela esperar secar um pouquinho, não vai colocando cola. Tem muita gente que erra por causa disso, que vai colocando cola achando que não vai colar. Não, dá um tempinho que daqui a pouco ela já encontra e daí já segura na tua pálpebra. Ó, agora foi que a cola deu o tempinho mesmo. Então, vou repetir a mesma coisa, porque eu sei que isso aqui é o que a maioria das pessoas não tem dificuldade de fazer. Então, ó, vou dar uma baita de uma puxada no meu olho, vou encaixar aqui, ó. Vou encaixando bem aos pouquinhos. Ó, quase, já deu uma melhorada esse aqui. Então, quanto mais a cola ela der o tempinho de secar, melhor vai ser para poder encaixar. Pronto, agora que apliquei o cílio postiço, eu vou vir aplicando a máscara no meu cílio inferior. Tem gente que não gosta dessa etapa, se não quiser, só é você pular.
finalizar, vamos usar agora 2 batons. Vou ensinar vocês como a gente consegue fazer um degradê bem bonito. Então, vou usar o batom Evelyn, da Bruna Tavares, primeiramente para contornar todo o meu lábio. Vou começar primeiramente no centro. Quando eu começo primeiro no centro, fica muito mais fácil de não errar e ficar torta a minha boca. Coloquei o batom e agora eu vou vir com o gloss, esse também é da Bruna Tavares, o Gloss Pri, e eu vou aplicar ele somente no centro. Então, a maior quantidade de produto eu aplico no centro do lábio. Depois eu vou esfumando para as laterais. Olha como fica lindo, né, o acabamento. Minha gente, pronto! Vamos já soltar os cabelos, porque agora que a gente tá digna, que a gente tá maquiada, agora sim. Tô pronta! Então, gente, essa era a minha proposta, esse era o vídeo que eu queria presentear vocês, com a maquiagem coringa, que desse pra vocês usarem em qualquer ocasião, com qualquer roupa. Façam as adaptações de vocês, troquem os tons de sombras, ou até o tom do batom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz esse conteúdo com muito carinho pra vocês. Mas isso é apenas 5% do que preparei pra vocês. Sim, vem aí o meu curso, um curso que eu preparei com 21 módulos. Minha gente, 21 módulos de todos os segredos que eu reuni durante esses 8 anos de experiência da automaquiagem. Sim, os segredos da automaquiagem. Agora, detalhe, apenas R$47. Imagina, menos de R$50 você vai ter o quê? 21 módulos dentro da sua casa. O que foi que eu preparei para vocês? Vamos lá. Tudo sobre pele, produtos, como limpar os seus pincéis, como remover a maquiagem de forma correta. O olho, nem te conto. Agora, vamos lá, peraí. 21 módulos. O preço não é nem uma pizza que tu comprou no fim de semana. Nota! Então, o quanto que isso é importante? Eu garanto pra vocês, vai mudar a tua vida. Sim, esse curso vai mudar a tua vida com relação ao mundo da maquiagem. Lembrando que as inscrições iniciam agora dia 30 de julho, às 8 horas da manhã e se encerram no outro dia, às 23 horas e 59 minutos. Imagina, gente, são menos de 48 horas de pré-inscrição. Por que, Janaína, pré-inscrição? Enfim, esse curso ele será lançado no final de agosto e preparamos um presente para você. Vamos deixar todos esses 21 módulos por apenas R$47. Ele vai ser o dobro no final de agosto, então não deixa de fazer a tua inscrição. Então, dia 30 de julho, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando, são vagas limitadas. Aproveita, é um grande passo que você estará dando para as suas próximas maquiagens, consecutivamente também para o seu dia a dia. Um beijo e te vejo na aula.